Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 11, versículo 23. João capítulo 11, versículo 23. É um diálogo entre Jesus e Marta. E Jesus disse, declarou-lhe Jesus: o teu irmão há de ressurgir. Perceba que Jesus fez uma promessa a Marta. E a promessa foi: o seu irmão vai ressuscitar. O seu irmão vai ressurgir. É uma promessa que eu estou te fazendo, Marta. O teu irmão vai ressuscitar. Quando Jesus disse essas palavras, Lázaro estava morto devido a uma enfermidade grave. Mas Jesus fez uma promessa e disse: Marta, o teu irmão Lázaro, ele vai ressuscitar. Talvez muitos aqui, na posição de Marta, iria se alegrar, iria celebrar de alegria, porque Jesus está garantindo: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Talvez a maioria das pessoas se alegrasse, mas não foi isso que Marta fez. Vamos ver no versículo seguinte como Marta reagiu a essa promessa de Jesus. Em João capítulo 11, versículo 24, Marta disse: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. No último dia? Não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse que Lázaro ia ressuscitar no último dia. Você entendeu o que aconteceu aqui? Jesus disse: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. E Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar lá no futuro distante, lá no último dia, lá no fim dos tempos, lá quando acontecer a ressurreição dos mortos, né? Eu sei que ele vai ressuscitar. Não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus disse: Marta, o teu irmão vai ressuscitar hoje, neste dia, agora, neste exato momento. E Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar lá no futuro, né? Lá no último dia, lá no fim dos tempos. Essa declaração de Marta nos revela algo muito interessante sobre ela. Revela a fé de Marta, a fé que ela tinha. Marta, ela não conseguia aceitar a palavra de Deus e as promessas de Deus em toda a sua magnitude. Marta, por exemplo, Marta sabia que Jesus, no passado, ele ressuscitou alguns mortos. Ele ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ela sabia que Jesus havia ressuscitado outros mortos. Ela sabia que Jesus deu vista aos cegos. Ela sabia que Jesus levantou os coxos. Ela sabia que Jesus fez milagres e prodígios no passado. Mas ela tinha dificuldade de reconhecer que no presente Jesus ainda continua operando com o mesmo poder. Marta é como aquela pessoa que pensa assim: eu sei que Deus fez um milagre na vida do irmão, eu sei que Jesus fez um prodígio na vida daquele outro irmão, mas quando chega a nossa vez de desfrutar do milagre, diz: eu sei que ele vai fazer milagre na minha vida lá no futuro, né? Lá nos últimos dias, lá no fim dos tempos, né? Marta, ela não consegue crer no milagre no tempo presente. Ela crê que Jesus fez milagres no passado. Ela crê que Jesus fez prodígios no passado, mas no presente ela diz: Ele disse: eu sei que ele vai ressuscitar lá no futuro. Então veja, o problema da fé de Marta não é reconhecer que Jesus fez milagres no passado. Ela sabia disso muito bem. Ela também não tinha problema de reconhecer que Jesus, que Deus ia fazer coisas extraordinárias no futuro. Ela mesma disse que Lázaro ia ressuscitar no futuro, no último dia. Ela sabia que o futuro ia ser extraordinário, que o passado foi extraordinário, porque Jesus fez grandes milagres. Mas o problema de Marta era o presente. Ela tinha dificuldade de crer que Jesus continua operando com o mesmo poder na sua vida e agora. Você entende a dificuldade de Marta? A dificuldade dela não era com o passado e nem com o futuro, mas com o presente, na vida dela, na família dela, o agora. E Jesus percebeu isso imediatamente. E nos próximos versículos ele vai corrigir a fé de Marta, porque Marta mostrou que ela tinha uma fé rudimentar, uma fé incipiente, uma fé débil, uma fé equivocada. E Jesus ele vai corrigir nos próximos versículos.
Mas antes de a gente entrar nos próximos versículos, eu quero aqui fazer um contraste entre Josué e Marta. Josué, o sucessor de Moisés. Josué, ele era o contrário de Marta. Como assim o contrário de Marta? Marta, ela olhava para o passado, ela via todos os milagres que Jesus fez, mas quando chegava a vez dela de desfrutar do milagre, ela não cria, ela tinha dificuldade de crer, ela duvidava. Josué não. Josué olhava para o passado, via os grandes milagres que Deus fez em Moisés, e Josué pensava: é o mesmo Deus que está servindo a minha vida. Se ele fez isso com Moisés, ele vai fazer com a minha vida, porque é o mesmo Deus. Ele não mudou. Se ele fez isso com Moisés, ele vai fazer comigo também. Josué é o tipo de pessoa que olha para a vida do irmão, vê que Deus fez um milagre na vida do irmão e diz: glória a Deus, porque se ele fez isso na vida do irmão, vai fazer na minha vida também, porque é o mesmo Deus e ele não muda. Josué, ele olhava para Abraão, via os grandes milagres que Deus fazia em Abraão, via os grandes milagres e prodígios que Deus fazia junto com Moisés, e se alegrava e pensava: é o mesmo Deus que está na minha vida, é o mesmo Deus que eu sirvo, e é por isso que ele vai continuar operando com o mesmo poder. Eu quero aqui fazer um contraste entre Josué e Marta. Marta, ela tinha dificuldade de olhar para o passado e reconhecer que os mesmos milagres e o mesmo poder que operou no passado opera no presente, e é por isso que ela empurrou o milagre para o futuro e disse: eu sei que no futuro ele vai ressuscitar. Josué não. Josué, ele cria que Deus operava com o mesmo poder. O mesmo poder que ele operou nos antepassados, ele opera agora no presente, na minha vida, porque é o mesmo Deus. Sabe o que é interessante? O livro de Josué é um livro de transição. Por que é um livro de transição? Porque Moisés era um líder, mas no livro de Josué, Moisés foi substituído por Josué. A liderança mudou de Moisés para Josué. As pessoas mudaram, porque grande parte das pessoas que saíram do Egito com Moisés morreram no deserto. Então as pessoas que estavam com Josué foram outras pessoas. Então olha só, a liderança mudou, as pessoas mudaram, mas Deus não mudou. O livro de Josué revela a verdade atemporal, que os propósitos de Deus não mudam. A liderança pode mudar de Moisés para Josué, as pessoas podem mudar de Moisés para Josué, o livro pode mudar, mas Deus continua o mesmo. E Deus, ele permanece fiel a todas as promessas que ele fez aos seus antepassados. E é por isso que Josué era muito diferente de Marta. Ele sabia: se Deus fez grandes milagres no passado, ele vai fazer no presente, porque ele não muda, os seus propósitos não mudam, e é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Por isso eu vou desfrutar do mesmo poder e dos mesmos milagres. Quantos aqui, quando lê, por exemplo, a história de Abraão, a história de Moisés, os milagres que Deus fazia no Antigo Testamento, se alegram? Quantos aqui se alegram? Tem que se alegrar, porque se Deus fez no Antigo Testamento, ele vai fazer no Novo, porque é o mesmo Deus, ele não muda. Os propósitos de Deus não mudam. A liderança pode mudar, as pessoas podem mudar, mas Deus permanece o mesmo. Os propósitos de Deus permanecem o mesmo. Deus não muda a sua palavra, Deus faz cumprir a sua promessa no tempo certo. Às vezes nós pensamos que a promessa de Deus não vai se cumprir, porque às vezes demora. Às vezes a demora nos faz duvidar que a promessa vai se cumprir, não é verdade? Josué não era assim, ele não duvidava. Porque Josué, por exemplo, ele é o cumprimento de uma promessa que Deus fez a Abraão 500 anos antes. Deus disse: Abraão, eu darei esta terra à tua descendência. A promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu 500 anos depois em Josué, porque foi Josué quem tomou posse da terra, e Deus prometeu a Abraão 500 anos depois, entre Abraão e Josué, e Deus não se esqueceu da sua promessa, meu irmão. Deus não se esquece da sua promessa. Você pode se esquecer, mas Deus não se esquece. 500 anos depois, Deus se manteve fiel à sua palavra e cumpriu a promessa que Deus fez a Abraão e deu a terra à geração de Josué. Você entende que Deus, ele não se esquece das suas promessas, da sua palavra, e no tempo certo ele cumpre? Amém. Pode ser até que na nossa perspectiva esteja demorando, e quando demora a gente pensa:
Eu não acho que vai se cumprir faz tanto tempo. Eu acho que Deus se esqueceu. As circunstâncias não são favoráveis, não parece que vai se cumprir. Mas Deus cumpriu 500 anos depois a promessa que Deus fez a Abraão. Ele não se esquece de nenhuma das suas promessas e nenhuma das suas palavras. E pode ter certeza, no tempo certo ele vai manifestar a promessa. Eu fico imaginando aqui Daniel sendo lançado na cova dos leões. Ele foi lançado na cova dos leões. Eu fico imaginando Daniel pensando: se Deus quisesse me dar livramento, agora não tem mais jeito, porque eu já fui lançado na cova dos leões. Agora já era. Agora eu estou frito. Agora eu estou morto, agora não tem mais saída, agora não tem mais jeito, agora não tem mais solução, já fui lançado na cova dos leões, já era. Talvez Daniel pudesse até pensar: Deus chegou atrasado, ele tinha que me dar livramento antes de ser lançado na cova, mas agora que eu fui lançado na cova, Deus chegou atrasado, Deus demorou, Deus tardou, mas Deus chegou no tempo certo para dar livramento a Daniel, e o livramento veio dentro da cova dos leões, né? Você entende que muitas vezes o tempo de Deus não casa com o nosso, e por isso a gente pensa que Deus está demorando, ou que Deus chegou atrasado, que Deus tardou, mas o livramento de Deus chegou no tempo certo, quando Daniel estava dentro da cova. Nós temos ainda um exemplo melhor que Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, e talvez eles pensassem: vixe, já era, fomos lançados na fornalha, agora não tem mais jeito. Deus permitiu que a gente fosse lançado na fornalha, agora não tem mais jeito, não tem como mais Deus nos dar livramento. Mas a gente conhece a história. Deus deu livramento dentro da fornalha. Amém. Talvez esses 3 homens pensassem que Deus chegou atrasado, que Deus demorou, afinal eles foram lançados na fornalha, agora já era, agora é tarde, Deus demorou demais, Deus tardou, Deus chegou atrasado, mas o livramento veio no tempo certo. Amém. Entenda que o tempo e o modo de Deus é muito diferente do nosso tempo. O nosso tempo é que Deus não me deixa entrar nessa fornalha, não me deixa entrar nessa cova, mas veja como Deus pensa diferente. Você entende isso? Marta também. Nós lemos aqui o diálogo entre Jesus e Marta. Quando Jesus disse: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Sabe quando Jesus disse isso? Quando Lázaro foi sepultado, 4 dias depois, Jesus chegou e disse: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Marta pensou bem e disse: 4 dias depois do sepultamento, já cheira mal? Já cheira mal? Naquela época os judeus eles embalsamavam os corpos, os cadáveres, mas o embalsamento ele não servia para retardar a putrefação. Ela apenas minimizava o mau cheiro, mas não servia para retardar os efeitos da putrefação. O que significa que o corpo de Lázaro estava em estado de putrefação muito avançado, porque fazia 4 dias que ele foi sepultado. Além disso, o clima na Palestina é muito quente, o que acelera a putrefação. E Marta sabia: Jesus já cheira mal. Como é que vai ressuscitar agora um corpo em estado de putrefação? Você demorou, Jesus. Você chegou atrasado. Eu sei que ele vai ressuscitar. Não vai ser agora, porque agora não tem como. Como é que vai ressuscitar desse jeito? Um corpo em estado de putrefação vai ser lá no último dia, né? Eu sei que ele vai ressuscitar, não vai ser agora. Vai ser lá no futuro distante, no último dia. Você entende que o tempo de Deus muitas vezes não bate com o nosso? Não é que Deus chega atrasado, é que o tempo de Deus é diferente. Deus ele manifesta a sua promessa no tempo certo, designado por Deus. O livramento de Deus veio no tempo certo para Daniel, quando ele estava dentro da cova dos leões. Parecia que era tarde demais, mas foi no tempo certo. O livramento daqueles 3 homens que foram lançados na fornalha foi dentro da fornalha, meu irmão. Não foi antes de ser lançado na fornalha. O livramento da morte de Lázaro não foi antes do sepultamento, foi 4 dias após o sepultamento de Lázaro. Inclusive o corpo estava cheirando mal, estava de putrefação avançada. É por isso que de todos os milagres de ressurreição na Bíblia, o de Lázaro ele é de longe o mais impressionante de todos, pelo fato de que Lázaro foi sepultado há 4 dias, enquanto que os outros que foram ressuscitados foram ressuscitados um tempo curto após a morte, o que não deu muito tempo para ter um estado de putrefação avançada. É por isso que a ressurreição de Lázaro é a mais impressionante de todas, porque foi há 4 dias após o sepultamento.
E Marta não acreditava que Lázaro poderia ser ressuscitado. Ela disse: eu sei. Eu sei que o Senhor fez muito milagre no passado. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas no futuro, mas no presente parece que isso é grande demais para mim. Não parece que isso vai acontecer. Isso é impressionante demais. Agora não tem mais jeito. Você chegou atrasado, você demorou, Jesus. Você entende que Marta, ela tinha uma fé rudimentar, uma fé débil, uma fé que precisa de correção. Josué não era assim. Josué, ele acreditava: tudo que Deus fez no passado, Ele vai fazer na minha vida, porque Ele não muda, os propósitos não mudam, suas promessas não mudam, e Ele é o mesmo Deus. Josué é um homem impressionante porque ele cometeu pouquíssimos erros, e a única preocupação de Josué era de obedecer o que Deus mandou fazer, simplesmente isso. Ele é um homem impressionante. Temos milhões de cristãos no mundo, mas pouquíssimos Josués, infelizmente. Uma coisa interessante que eu percebo no livro de Josué, eu estava meditando no livro de Josué e eu percebi algo interessante. A partir do livro de Josué até hoje, no tempo da igreja, Deus ele elevou a palavra escrita acima das revelações especiais. Como assim? Deixa eu explicar isso melhor. Você lembra que Deus conversava com com Moisés face a face? Deus ele interagia com Moisés face a face. Mas nessa transição de Moisés para Josué, também não foi só uma transição de liderança, não foi só uma transição de pessoas, mas também foi uma transição do nosso guia. Porque o guia de Moisés era a interação face a face, mas para Josué, Deus disse: Josué, o seu guia agora vai ser a palavra escrita. Você vai meditar dia e noite na palavra, e você vai prosperar os seus caminhos e vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Você percebeu essa transição? Moisés conversava face a face, mas a partir do momento que Moisés escreveu a palavra e existiu a palavra escrita, Deus disse: Josué, a partir de agora que existe a palavra escrita, você vai meditar de noite nessa palavra, porque ela vai ser o seu guia. A palavra agora vai ser a sua fonte de bênção. Até hoje, Deus elevou a palavra escrita acima das revelações especiais. Você entende isso? Então, desde Josué até hoje, a fonte da nossa bênção é a palavra escrita. A palavra está em primeiro lugar. A palavra deve nos guiar. A palavra é a nossa fonte de bênção. É a palavra que determina o nosso sucesso. Amém? E é interessante que Josué, ele conhecia todas as fraquezas de Moisés, conhecia todos os defeitos de Moisés, conhecia todos os vícios de Moisés. Mas Josué sabia que ele escreveu a palavra de Deus. Josué, ele sabia separar o espiritual do natural, o que é algo importantíssimo para a nossa fé como cristão, saber separar as fraquezas de Moisés da palavra de Deus que ele escreveu. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você entender onde eu quero chegar. Um exemplo que vai ficar bem mais claro. Jesus e João Batista. Jesus se submeteu à liderança de João Batista. Quem aqui não lembra disso? Jesus sendo o próprio Senhor em forma humana, que nasceu de forma virginal e milagrosa. Ele se submeteu à liderança de João Batista, porque reconheceu que foi um líder espiritual levantado por Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele se submeteu ao batismo de João Batista. Mesmo Jesus tendo um batismo superior, que era o batismo com fogo, o batismo com Espírito, mesmo assim Jesus se submeteu à autoridade de João Batista. Jesus, ele era superior, era o próprio Senhor, tinha um batismo superior, mas ele se submeteu a João Batista. E é interessante que depois que Jesus se submete a João Batista, ele ouviu uma voz do céu que disse: este é meu filho amado, em quem me compraste. Primeiro João Batista aprovou Jesus, para depois Deus o aprovar. Você entende como esse tema é tão importante para a nossa fé? A submissão à liderança espiritual. Jesus se submeteu a João Batista. E Jesus poderia dizer assim: eu não vou me submeter a João Batista não. Eu sou o próprio Senhor em forma humana, eu tenho um batismo superior, meu batismo é com fogo, dele é nas águas, eu prego melhor do que ele, eu sou muito mais ungido do que ele, eu vou me submeter a João Batista. Mas Jesus, ele se submeteu a João Batista porque ele reconheceu a importância desse princípio de submissão à liderança espiritual. E depois que ele submeteu à liderança de João Batista, Deus o aprovou e disse: este é meu filho amado, a quem me compraste. Assim como Josué se submeteu à liderança de Moisés. Perceba que tanto Jesus como Josué, eles sabiam separar o natural do espiritual.
João Batista tinha fraquezas, João Batista tinha defeitos, mas Jesus se submeteu à liderança de João Batista, mesmo Jesus sendo perfeito. Moisés tinha fraquezas e defeitos, mas Josué se submeteu à liderança de Moisés, porque ele sabia separar o natural do espiritual. Não levou 200 anos depois para que as pessoas reconhecessem que o que Moisés escreveu foi a palavra de Deus. Imediatamente Josué reconheceu que o escrito de Moisés é a palavra de Deus. E a partir do momento que existia uma palavra escrita, Deus falou: agora essa palavra escrita vai ser o seu dia, a sua fonte de bênção. Medita nela de noite e você vai prosperar todos os seus caminhos. E sabe o que é o mais interessante de tudo isso? Josué fez exatamente isso. Ele meditou dia e noite e ele prosperou seus caminhos e foi bem sucedido. Foi exatamente isso que ele fez. Josué foi um homem que cometeu pouquíssimos erros. E eu tenho certeza que se não tivesse um livro na Bíblia com o nome Josué, ninguém se lembraria de Josué. Josué seria ofuscado, seria obscurecido, seria esquecido, ninguém lembraria de Josué. Porque Josué, ele é o tipo de pessoa que ele não busca ser extraordinário. Ele não tem necessidade de mostrar que ele é o cara. Ele não busca ser espetacular. A única coisa que Josué busca fazer é obedecer o que Deus mandou. Deus disse: medita de noite e você vai prosperar seus caminhos. Foi exatamente isso que ele fez. Ele não fazia nem mais nem menos. Ele fazia exatamente o que Deus mandou. Um homem que se envolveu em pouquíssimos erros, e a única preocupação dele não era de ser espetacular, não era de ser extraordinário, mas era de obedecer os mandamentos de Deus. E por isso ele teve uma carreira brilhante e bem sucedida, porque a fé de Josué estava na palavra, nem mais nem menos, mas era exatamente no que Deus mandou. Você percebe o contraste entre Josué e Marta? Josué, ele acreditava que o Deus que estava no passado com Moisés, que estava no passado com Abraão, vai estar com ele no presente. O Deus que fez grandes milagres no passado vai fazer milagres com ele no presente, porque é o mesmo Deus e ele não muda, sua promessa não muda. A promessa que Deus fez a Abraão vai cumprir agora no presente, porque Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. Marta não era assim? Quando Jesus disse: Marta, teu irmão vai ressuscitar, mesmo ela conhecendo todos os milagres de Jesus, ela ainda duvidou e disse: eu sei que ele vai ressuscitar lá no futuro, né? Lá na ressurreição dos mortos, lá no fim dos tempos, lá no último dia. Ela empurrou o milagre para o futuro. Mas Jesus não disse que ia acontecer no futuro, mas no presente, no agora. Então, nos próximos versículos, Jesus ele vai corrigir Marta e vai ensinar Marta a crer agora, a crer no presente, a aplicar a palavra de Deus no momento presente, nesse exato segundo. Vamos continuar lendo. João capítulo 11, versículo 25. João capítulo 11, versículo 25. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha só, eu não sei se você percebeu, mas Jesus está corrigindo Marta. Ele está ajustando a fé de Marta neste versículo, porque o problema de Marta não era o passado nem o futuro, era o presente. Então perceba, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não disse eu era e nem eu serei. Ele disse eu sou agora. Em outras palavras, ele está dizendo: Marta, não, Marta, você não entendeu, Marta. Eu não era a ressurreição e a vida. Eu não vou ser, eu não serei. Eu sou agora a ressurreição e a vida, Marta. Eu sou agora, no tempo presente. Eu sou nesse momento. Eu não vou ser lá no futuro, Marta. Eu sou agora. Então, Marta, você precisa crer agora, porque eu sou agora a ressurreição e a vida. Você percebe que Jesus está corrigindo a fé de Marta? Marta reconhecia os milagres de Jesus no passado, reconhecia as coisas extraordinárias que Deus ia fazer no futuro. Mas Jesus está dizendo: eu não era e nem eu serei. Eu sou agora, Marta. Então você precisa crer imediatamente. Você precisa crer nesse exato momento, porque eu sou a ressurreição e a vida. Perceba como
essa declaração de Jesus, ela nos incentiva a crer agora, nesse exato momento, porque Ele é agora a ressurreição e a vida. Perceba que Jesus está dizendo assim, Ele não está dizendo assim: Marta, eu sou a fonte da vida, eu sou a fonte da ressurreição. Não foi isso que Ele disse. Jesus disse: Marta, eu tenho poder de ressurreição e de vida armazenado dentro de mim. Não foi isso que Ele disse. Ele disse: eu sou a própria ressurreição e a própria vida em pessoa. Porque é diferente de dizer que Ele é a fonte da ressurreição para Ele é a própria ressurreição. Porque imagina só, imagina uma pessoa doente. Aí você chega para essa pessoa doente e diz: olha, ô doente, eu tenho aqui um livro que ensina a curar a sua doença, toma aqui o livro. Ele quer um livro que ensina a curar a doença? Não, o que ele quer? Um médico para solucionar o problema dele. E é por isso que Jesus ele não entrega um livro para Marta, mas ele se apresenta como médico, como uma pessoa, e diz: eu sou a pessoa da ressurreição, eu sou essa pessoa, eu sou a própria ressurreição em pessoa, eu sou a vida em pessoa. Ele tira a doutrina da ressurreição do livro e coloca na sua pessoa, e ele diz: eu sou a ressurreição e a vida pessoalmente. Não é que eu tenho poder de ressurreição, não, eu sou a própria ressurreição. Você entendeu a diferença? Ele é a própria vida, Ele é a própria ressurreição. E é por isso que a palavra viver em Cristo, ela ganha um novo significado, porque Ele é a própria vida e nós temos uma nova vida em Cristo, que se dá mediante o novo nascimento. E essa vida é vida para o nosso corpo, é vida para a nossa alma, é vida para o nosso espírito. É uma vida que tem que ser desfrutada agora, porque Ele é agora. Ele não vai ser amanhã, Ele não era ontem. Ele não disse: eu era a ressurreição e a vida. Eu não serei, eu sou agora. Então nós temos que provar e desfrutar dessa vida agora, porque nós estamos ligados com Cristo, nós estamos vinculados a Cristo. E essa vida, essa nova vida em Cristo, ela é tão poderosa que nem a morte pode extingui-la, nem a morte pode romper o nosso laço com Cristo. E essa vida ela tem que ser desfrutada agora. Então perceba que Jesus está corrigindo a fé de Marta, está ajustando a fé de Marta. A fé de Marta estava incorreta. Era uma fé que empurrava para o futuro, era uma fé que reconhecia os milagres do passado, mas não trazia a palavra para o presente. E Jesus diz: Marta, você tem que crer agora, porque eu sou agora a ressurreição e a vida. Se eu sou agora a ressurreição, você tem que crer agora que seu irmão vai ressuscitar. Você entende isso? Jesus, Ele é agora, no tempo presente. Nós temos que crer agora, porque Ele é a vida agora, Ele é a ressurreição agora. Amém? É interessante que Marta, ela provocou uma das declarações mais profundas de Jesus, que Ele empregou: eu sou. Porque Ele disse: eu sou a luz do mundo, eu sou Alfa e Ômega, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas de todos os eu sou que Jesus disse, o mais profundo de todos é esse, sem dúvida: eu sou a ressurreição e a vida. É a declaração mais profunda do eu sou. Porque se Ele é a vida agora, nós temos que provar agora dessa vida. Amém. Em todas as dimensões do nosso ser. Amém. Porque nós estamos ligados com Ele. Então a vida é para agora, nesse exato momento. A vida é para agora, para o nosso corpo é para agora, é para o nosso espírito agora, é para a nossa alma agora. Existe uma vida disponível agora, nesse exato momento. Não é para amanhã, não é para ontem, não é para a semana que vem, é para agora. Veja que Jesus está estimulando e incentivando Marta a crer agora, porque ela estava crendo de forma incorreta. Amém? Você entende isso? Mas olha só, o versículo 26 é o mais importante, sem sombra de dúvida. Porque olha o que Jesus diz, João capítulo 11, versículo 26, o próximo versículo. Jesus continuou dizendo a Marta: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Ele diz a Marta. Olha a interrogação que Jesus faz para Marta. Marta, você crê nisso? Você realmente acredita nisso que eu estou te falando? Essa pergunta é a mais importante. E eu vou lhe explicar o porquê. Eu me lembro de um dia que eu estava no retiro de jovens e fizeram uma pergunta para os jovens. Vários jovens perguntaram: quem é Jesus para você? Cada jovem dava uma resposta diferente. Os jovens eles tentavam ser eloquentes, tentavam mostrar conhecimento e diziam: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Senhor, Jesus ele é
o membro da Trindade, e davam várias respostas. E aí teve um jovem que respondeu assim: quem é Jesus para você? E ele respondeu: é meu Salvador. Ele só disse isso: é meu Salvador. E os outros jovens ficaram rindo, e zombando e caçoando dele, porque foi uma resposta muito curta, enquanto os outros estavam dando respostas complexas. Mas se você parar para pensar, quem é Jesus para você? O jovem que respondeu: ele é o meu Salvador, foi a melhor resposta. Por que foi a melhor resposta? Porque de que adianta Jesus ser o Salvador do mundo se ele não for seu Salvador? De que adianta Jesus ele ser o Senhor se ele não for seu Senhor? De que adianta Jesus ser a ressurreição e a vida se você não estiver desfrutando dessa vida? E é por isso que Jesus diz: olha, Marta, eu sou a ressurreição e eu também sou a vida pessoalmente. Mas você crê nisso, Marta? Você crê nisso? Porque se você não crê nisso, não adianta de nada. Você precisa crer nisso para desfrutar agora da vida. E você entenda que ele disse ressurreição e vida, porque ressurreição é para quem está morto, vida é para quem está vivo, a vida é para você. Ressurreição é para quem morreu e vai ressuscitar mediante o poder de Cristo. Então a vida é para agora, é para os vivos. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Mas você crê nisso? Você crê nisso de fato, Marta? E olha o que Marta responde no versículo 27. Ela disse: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Essa declaração de Marta é de fato impressionante, porque Marta, ela é lembrada por ser aquela mulher que estava atarefada, que não escolheu a boa parte, que estava ocupada demais. Mas com essa declaração que ela deu, ela deve ser lembrada também como uma mulher de profunda fé. Porque ninguém na Bíblia, não teve uma pessoa na Bíblia que disse: eu creio que tu és o Cristo, eu creio que tu és o Senhor, o Filho de Deus. Não teve ninguém na Bíblia que disse isso em uma circunstância tão adversa, em uma condição tão penosa, porque ela disse isso enquanto seu irmão Lázaro estava morto. Ela estava sentindo a dor da perda, o sofrimento da perda. Ninguém na Bíblia disse que Cristo é o Senhor em uma condição tão penosa como Marta. Cristo, ele é o Senhor, ele continua sendo o Senhor, mesmo em tempos difíceis. Veja, o irmão de Marta estava morto no momento que ela disse isso, mas ela fez a confissão certa, disse: mesmo ele morto, eu creio, tu és o Cristo, tu és o Senhor não mudou. Você entende que Jesus está corrigindo a fé de Marta? Está ajustando a fé de Marta, porque nos versículos anteriores ela creu de modo incorreto, mas Jesus corrigiu a fé de Marta e fez ela declarar que Cristo é o Senhor, mesmo em meio a tempos tempestuosos, mesmo em meio a crises, mesmo em meio ao sofrimento. Você entende isso? Mesmo em meio a situações penosas da vida, nós temos que declarar: ele é o Senhor, ele é o mesmo Deus, ele continua operando com o mesmo poder, ele não mudou. Isso me lembra o pastor Bill Johnson em 2022, quando ele perdeu a sua esposa, que faleceu com câncer. E ele, alguns dias depois, ele pregou, chorou no púlpito, em lágrimas. Ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse assim: eu não sei por que Deus levou a minha esposa, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus, ele continua sendo Deus da cura, ele não mudou. Você entende? Ele está declarando que Deus continua sendo Deus da cura, porque ele disse que testemunhou muitos milagres. Ele disse: eu não posso negar que Deus é Deus da cura, eu testemunhei muitos milagres. Eu não sei por que Deus levou a minha esposa, mas uma coisa eu tenho certeza: ele continua operando com o mesmo poder de cura. Foi nesse mesmo contexto que Marta disse: tu és o Cristo, tu és o Senhor, tu és Filho de Deus. Foi no mesmo contexto de morte do seu irmão que ela disse: meu irmão está morto, mas o seu poder não mudou. Tu és o Cristo, tu és Filho de Deus. Parecia que Jesus tinha chegado atrasado, mas Jesus ressuscitou Lázaro, e Lázaro foi ressuscitado e curado da sua doença. Porque Deus não chega atrasado, ele chega no tempo certo. Deus não chegou atrasado com Daniel dentro da cova dos leões. Deus não chegou atrasado com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Deus não chegou atrasado com Marta 4 dias depois de Lázaro ser sepultado. Mas Deus chega no tempo certo, porque Deus, ele tem o tempo certo de manifestar cada uma das suas promessas. Amém? Parece que está demorando,
parece que não vai se cumprir, mas Deus ele se manifesta no tempo certo. E é interessante que Marta ela fez essa declaração de fé. Jesus corrigiu a fé de Marta, mas olha só, alguns versículos depois, quando ela lembrou que Lázaro morreu há 4 dias, estava em estado de putrefação avançado, ela mais uma vez caiu na fé. Mais uma vez ela teve flutuações na fé. Olha só, versículo 39 de João capítulo 11. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto, Jesus já cheira mal, porque já é de 4 dias. Você entendeu que Marta mais uma vez caiu na fé? Afundou na fé de novo nesse versículo. E o versículo 40, Jesus chama Marta de volta à fé correta. Olha só no versículo 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Olha só, não te disse eu que se creres, olha só, se creres. Lembra que Jesus perguntou a Marta: você crê? Você acredita nisso? Ele está chamando Marta de volta à fé correta. Ele disse: não te disse eu que se creres, se você realmente acreditar que eu sou a ressurreição e a vida, você vai, lembra que Jesus disse no versículo anterior? Jesus está chamando Marta de volta à fé correta, porque Marta teve flutuações na fé, assim como Pedro andou sobre as águas, mas quando ele colocou os olhos na tempestade, ele afundou. Quando Marta colocou os olhos no estado de putrefação de Lázaro, ela afundou na fé também. Aquilo que nós concentramos o nosso pensamento, ou vai afundar a nossa fé, ou vai levantar a nossa fé. Quando Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele concentrou seu pensamento na tempestade, ele afundou. Quando Marta, ela olhou para Jesus ininterruptamente com a ressurreição e a vida, ela creu de modo correto e disse: tu és o Cristo, tu és o Senhor, tu opera com o mesmo poder, mesmo irmão estando morto. Mas quando ela olhou para o túmulo e viu Lázaro no estado de putrefação avançado e morto há 4 dias, ela protestou e disse: Jesus, não é boa ideia não, está cheirando mal, não é boa ideia, já faz 4 dias. Por quê? Aquilo que nós concentramos no nosso pensamento ou vai destruir a nossa fé, ou vai levantar a nossa fé. Nós temos que olhar ininterruptamente para Cristo como a vida, como a ressurreição, como o Senhor, como o Filho de Deus, para que a nossa fé se levante. Amém? E veja que Jesus chama Marta de volta à fé correta e diz: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Existem problemas na nossa vida que Deus quer que você resolva pela fé. Existem problemas na nossa vida que Deus não quer que você fique gritando por socorro e clamando por socorro e chorando na presença dele. Quer que eu te prove isso? Você lembra quando Pedro estava andando sobre as águas e ele afundou? Você lembra o que Jesus disse a Pedro? Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu não queria te socorrer e estender a mão para você. Eu queria que você vencesse pela fé. Eu queria que você andasse pela fé. Mas por que você duvidou, homem de pequena fé? Você está entendendo o que Jesus disse a Pedro? Em outras palavras, Jesus disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu não queria te socorrer estendendo a mão. Eu queria que você vencesse isso pela sua própria fé. Quando a mulher com fluxo de sangue tocou na hora das vestes de Jesus, Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Não foi a minha roupa, não fui eu nem vi, eu estava de costa. Foi a tua fé que te salvou. Existem problemas na nossa vida que Jesus, ele quer que você resolva pela sua fé. Ele não quer que você resolva chorando, clamando e pedindo socorro, mas é pela sua fé. Porque quando Pedro vacilou na fé, Jesus disse: homem de pequena fé, não era isso que eu queria, por que você duvidou? Você entende isso? E para nós andarmos na fé correta, nós temos que olhar ininterruptamente para Cristo no tempo presente, lembrando que tudo que Deus fez no passado, Ele vai continuar operando com o mesmo poder na nossa vida, porque é o mesmo Deus, Ele não muda. O que Ele fez em Moisés, Ele vai fazer na sua vida. O que Ele fez em Abraão, o que Ele fez com Abraão, vai fazer na sua vida, porque é o mesmo Deus e Ele não muda. Marta vacilou na fé, porque mesmo ela sabendo que Jesus tinha poder para ressuscitar e que Jesus já tinha ressuscitado outras pessoas, ela flutuou na fé e duvidou 2 vezes, como nós vimos aqui. Mas Jesus chamou Marta de volta à fé correta e disse: eu não te disse
E se você crer, se você realmente assimilar que eu sou a ressurreição e a vida em pessoa, você vai ver a glória de Deus. Eu não entendi isso. Então creia de modo correto, que você vai provar desse milagre. Existem situações que Deus quer que você resolva pela fé. Amém? Meu tempo já deu. Vamos encerrar por aqui. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós não queremos flutuar na fé como Marta, nós queremos ser como Josué, um homem obediente a Deus, um homem que teve pouquíssimos erros, mas um homem que orava ininterruptamente os mandamentos de Deus, que andava em obediência, que tinha como foco principal obedecer os mandamentos de Deus. É isso que nós queremos, Senhor. Não queremos buscar holofotes, nem buscar ser espetacular, nem buscar ser extraordinário, mas o que nós queremos é meditar de meio da tua palavra, para que a gente prospere os nossos caminhos, para que a gente seja bem sucedido, porque a chave do sucesso está na obediência à tua palavra, a chave da vitória está na obediência à tua palavra, e nós cremos que se nós fizermos exatamente o que Josué fez, que é meditar na tua palavra e obedecê-la, nós vamos prosperar.